Ora, boas maltinha, daqui convosco é Bruno e sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico vídeo de sábado, tal como vocês já devem estar habituados, trago-vos aqui mais um top 10 no canal, tal como vocês já viram pelo título, trago-vos os maiores encontros entre Futebol Clube Porto e Benfica, como vocês podem ver aí pela imagem, se vocês forem novos, eu sou um youtuber do Futebol Clube Porto, aqui brasão azul e branco ao peito, portanto maltinha, todos os clássicos que eu vos trago aqui culminou com vitórias do Futebol Clube Porto, portanto, desde já, maltinha, se vocês não forem lampiões, deixem aquele vosso mega likezão. Agora estou curioso para ver quantos likes é que vai ter o vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, comentarem o que é que vocês acharam, deixem ideias aí para futuros vídeos e sem mais demoras, bora então para o grandioso vídeo. Siga! Malta, uma coisa também muito importante, ao contrário dos últimos top 10, eu não trago um top 10 de acordo com o melhor clássico até ao pior, ou ao contrário, eu trago-vos aqui um top 10 de acordo com as datas. Eu vou começar-vos com os clássicos mais antigos até aos clássicos de hoje em dia. Outra coisa, maltinha, como vocês podem ver, eu estou com uma camisola diferente do Futebol Clube Porto. Eu tive a ideia de trazer em cada vídeo uma camisola diferente, já que eu tenho vários produtos do nosso grande Futebol Clube Porto. Mas começando então o vídeo, maltinha, o primeiro clássico que eu vos trago aqui é o Porto Benfica de 1983. Foi o primeiro derby entre Porto e Benfica que acabou com uma tremenda goleada e vitória do Futebol Clube Porto sobre o seu rival Sport Lisboa e Benfica. Há quem associe a derrota da equipa encarnada à paixão por uma atriz reconhecida na época. Nesta equipa goleadora do Futebol Clube Porto destacam-se interessantes jogadores como Valdemar Mota e Acácio Mesquita, que contribuíram para a goleada com 3 golos cada um. Para quem não se lembra deste jogo, aliás, se alguém se lembrar este jogo, grande props, é sinal que já tem quase 100 anos. O Porto acabaria por vencer a Benfica por os incríveis 8-1. Antes de prosseguirmos para o próximo resultado, como vocês devem ter noção, estes jogos são muito antigos. Os jogos mais modernos, tipo os últimos 5, eu já vos vou trazer vídeos com os gols e melhores momentos. Portanto, fiquem até ao fim que vai ser um vídeo extremamente interessante e eu acho que todos vocês vão gostar. O próximo clássico que eu vos trago é o Porto 4, Benfica 0 de 1971, um póquer de 4 golos atingido por um jogador menos reconhecido no Futebol Clube Porto, mas nem por isso valioso, de seu nome, António Lemos, contribuiu para esta pesada derrota do Sport Lisboa e Benfica. Acho que deve ser um dos poucos jogos em que isto aconteceu. O Porto derrotou o rival da Luz por 4-0 e os 4 golos foram marcados pelo jogador António Lemos, o único marcador do encontro. Chegamos então ao terceiro encontro, um encontro relativamente mais recente. A maioria das pessoas que devem estar a ver o vídeo acho que já estavam vivas quando isto aconteceu. O Futebol Clube Porto goleou o Benfica por 5-0 na Supertaça Campo de Oliveira em 1996. Ficou célebre esta vitória pela capa do jogo, onde mencionou o jogo como um terremoto autêntico. Foi a primeira goleada histórica do Futebol Clube Porto no terreno do seu rival Lisboeta para a Supertaça de Portugal. Destacam-se nesta goleada jogadores como avançados Arthur e Edmilson, Arthur Welt, Jorge Costa e Drulovic. A quarta goleada ocorreu pouco tempo depois, apenas 5 anos. Em 2001, o Futebol Clube Porto acabaria por golear o rival da Luz por 4-0. Vitória robusta do Futebol Clube Porto sobre o seu rival Sport Lisboa e Benfica, num jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Destacaram-se neste jogo Dimitri Alenichev, pessoalmente um jogador que eu gosto, um jogador que deu muito pelo Futebol Clube Porto e que todos nós devemos lhe estar gratos, que marcou 2 golos, ainda Pena e Carlos Paredes com um gol cada um acabariam por fechar o resultado num fabuloso 4-0. Em 1996, em pleno Estádio da Luz, ocorreu um 5-0 a favor do Futebol Clube Porto. Em 2011, em pleno Estádio Dragão, como todos vocês se devem lembrar, ocorreu outro mítico 5-0, onde o Futebol Clube Porto, com uma exibição de gala, acabaria por barrer completamente a equipa da Luz.
A capa do jogo, se não estou em erro, talvez recorde o mesmo bola, não consigo identificar a capa somente pelo título. Disse: Ai Jesus, que baile! Uma capa também muito comemorativa da vitória na altura. Mais outra histórica goleada do Futebol Clube Porto sobre o seu rival sempre Sport Lisboa e Benfica. Em 2001, a super equipa orientada por André Vilas-Boas e vencedora da Liga Europa desse mesmo ano derrotou o Benfica em casa num autêntico festival de futebol e golos. Nesse jogo especial, destaque para jogadores como Varela, Hulk, com 2 golos, e Radamel Falcão com 2 golos. Este último viria mesmo a marcar um soberbo gol de calcanhar. Maltinha, todos vocês se devem recordar deste soberbo jogo, por isso eu vou passar agora um pequeno clipe com alguns momentos incríveis. De goleada em goleada, seguimos para um jogo onde não culminou com goleada. Bem, quer dizer, certas pessoas consideram quando uma equipa vence por 3 golos que já é goleada. Eu pessoalmente não. De qualquer das maneiras, continua a ser um fantástico jogo. No mesmo ano dos 5 secos, o Futebol Clube Porto acabaria por vencer em pleno estado da luz o Benfica por 3 bolas a 1. O jogo criou uma capa na altura onde disse imbatíveis, uma capa soberba. Mais outra vitória épica e histórica do Futebol Clube Porto na sua última grande época, 2010-2011, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Após a derrota por 2-0, vira a recuperar de desvantagem, vencendo por 3-1. Destaque neste jogo para a excelente exibição de João Montinho e das grandes estrelas Hulk e Falcão. O Futebol Clube Porto tinha perdido o primeiro jogo em pleno Dragão por 2-0, foi à luz, teve a vencer por 3-0, acabaria por vencer por 3-1. Contudo, a passagem não fugiu e passamos já à próxima fase da Taça de Portugal. Bem, maltinha, de vitória em vitória, chegamos agora a uma das vitórias mais desejadas por todos vós. Aquele jogo onde o vosso coração palpitou, saltou de alegria. Pá, nós quase tivemos aquele ataque de quem ama o futebol, de quem ama o Futebol Clube Porto. Falo nada mais nada menos do que o clássico de 2013, onde o Futebol Clube Porto venceu por 2-1 com o golo, com o mítico golo do Kelvin, onde o JJ acabaria por se ajoelhar em pleno Dragão. A equipa do Benfica acabaria por marcar primeiro, depois ali meio que franguito acabaria por dar um empate ao Futebol Clube Porto e Kelvin aos 92, assistido por Lietzen, acabaria por fechar o marcador com um 2-1 fenomenal e que depois permitiu o Futebol Clube Porto festejar o título na jornada seguinte. Relembro que o Benfica tinha 4 pontos de vantagem, empatou com o Estoril, perdeu no Dragão e o Porto foi campeão. Até a rima, maltinha, parece fácil, mas quem é do Porto é assim mesmo. Sem dúvida um dos jogos mais emocionantes disputados entre o Porto e o Benfica, que viria a definir o vencedor do Campeonato Nacional do ano 2013-2014. Um grandioso gol do brasileiro Kelvin viria a quebrar o empate que no momento dava toda a vantagem ao Benfica, colocando definitivamente o seu clube na rota do título que não lhe viria a escapar. Grande Kelvin, grande props, meu amigo, estamos juntos. Bem, maltinha, depois de uma vitória pá, entusiasmante, digamos assim, recordo agora um jogo frenético, magistral da época 2017-2018. Ocorreu um domingo, 15 de abril de 2018, onde o Futebol Clube Porto venceu o Benfica por
1-0. Maltinha, este jogo é muito, muito recente. Acredito que todos vocês devem o ter presente na sua memória. Aquele pontapé de Herrera delicioso, um golaço. Foi definido como o gol da época que acabaria por dar o título ao Futebol Clube Porto, passado 4 anos, quebrando então o penta do Benfica. Foi uma festa tremenda, 300 mil pessoas festejaram nos aliados e eu festejei nos aliados. Tenho saudades, mas ser portista é assim mesmo, viver as coisas com intensidade. Pá, e fico muito feliz pelo Herrera, de facto, mereceu o gol. Falando desta época, o Futebol Clube Porto venceu no Estádio da Luz o Benfica por 2 bolas a 0, um sábado 24 de agosto de 2019. O Futebol Clube Porto foi à Luz dar um banho de bola abismal. Marcou Zé Luís aos 22, Marega aos 86. Este jogo podia ter ficado 3 ou 4. O Porto teve durante 1 minuto e meio a dizer olé, pá, o Benfica não cheira a bola durante 1 minuto e meio, o Porto deu entre 30 a 50 passos, já não me lembro, foi um festival de bola, o Futebol Clube Porto teve uma exibição de gala, uma vitória que assenta extremamente bem. Para concluir, nada mais nada menos que falar do último clássico. Eu também fui ao Dragão ver este clássico, jogo apaixonante. O Futebol Clube Porto venceu o Benfica por 3 bolas a 2 e este é daqueles jogos que engana uma pessoa que pense 3 bolas a 2. O jogo foi equilibrado. Não, maltinha, a meu ver o Futebol Clube Porto teve uma exibição de gala, merecia claramente outro desfecho, puxou o Benfica às cordas de uma maneira incrível. Pá, podia ter marcado naquela altura 1, 2, 3, sempre a dar-lhe raça, dedicação, empenho. Foi um jogo incrível. Ocorreu dia 8 de fevereiro de 2020. Marcou Sérgio Oliveira aos 10 minutos, Alex Telles, grande penalidade aos 38 e Ruben Dias acabaria por marcar na própria aos 48 minutos, definindo o resultado como 3-2. Na altura, o Futebol Clube Porto estava atrás do Benfica por 7 pontos. Caso o Benfica ganhasse, ficava a 10. O Porto venceu, ficou a 4 e acabaria por dar a volta e está neste momento na liderança do campeonato. Se vamos ser campeões ou não, ainda não se sabe. Se o futebol vai voltar ou não, ainda não se sabe. De qualquer das maneiras, este jogo foi o pilar para o Futebol Clube Porto estar em primeiro lugar. Sendo assim, maltinha, chegamos então ao final do vídeo. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são subscritos, subscrevam o canal. Se vocês viram o vídeo até aqui, comentem #vi o vídeo até ao fim. É muito importante que vocês vejam o vídeo até ao fim para saber se vocês realmente gostam ou não. Este vídeo dá sempre muito trabalho a editar, porque eu vou ter de conjugar áudio, imagem, vídeo e fotos. Portanto, não se esqueçam de apoiar o vídeo com aquele vosso mega likezão. Partilhem ao máximo com todos os vossos amigos, até mesmo com aqueles lampiõezitos que é para dar-lhes ali na cabeça. E comentem o que é que vocês acharam. Está bem, maltinha? Daqui convosco foi Bruno. Estejam em casa, estejam em segurança e eu vejo-vos no próximo vídeo, ok? Tchau, maltinha. Estamos juntos, somos Porto, caralho.